Bom dia, pessoal. Meu nome é Alexandre. Vou apresentar o trabalho aqui de análise experimental de arranjo parietal com tecido não biológico. Esse trabalho ele foi uma demanda da Faculdade de Medicina e ele foi realizado na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação. Certo. Lá no início dos anos 70, um cirurgião chamado Alcino Lázaro da Silva, ele propôs uma técnica chamada transposição peritônio-aponeurótica longitudinal bilateral, cujo objetivo era diminuir os casos de hérnia reincidente pós-cirúrgicas. Para a gente explicar um pouquinho sobre essa técnica, eu tenho que falar aqui que o músculo reto abdominal, que é essa imagem da esquerda, esse músculo ele possui 3 camadas, que leva a gente para a segunda imagem da direita, que tem ali demonstra uma seção transversal do músculo, em que aqui nessa imagem superior a gente tem como se fosse uma bolsa aqui representando uma hérnia, e a imagem de baixo a gente tem a representação do que seria essa técnica, ou seja, fazer a união ali, fazer vários cortes na hérnia e fazer a união fazer 3 uniões nessas 3 camadas em diferentes pontos. Não são coincidentes, elas têm uma defasagem entre elas. Então a camada externa tem uma união mais à esquerda, a intermediária tem uma união no centro e da interna, a camada interna, união mais à direita. Certo, 30 anos depois, esse cirurgião publicou os resultados dele e viu que teve uma reincidência de hérnia nos pacientes dele pouco maior que 7%. Então, ou seja, assim, teve uma melhora significativa nos pacientes. Certo, o nosso objetivo aqui é fazer uma análise, uma análise dessa técnica através da resistência dos materiais, e a modelagem desse problema que a gente vai ter que fazer é a partir da teoria de vasos de pressão de paredes finas, que vem lá da resistência dos materiais. Então, a gente pode ali relacionar a parede abdominal com a teoria de vasos de pressão de parede fina. Aqui à esquerda a gente tem um questionamento aqui de como seria essa tensão, agiria a tensão na parede abdominal, no vaso de pressão, desculpa. Essa tensão seria proporcional ali à pressão interna no vaso, e proporcional também ao raio interno e inversamente proporcional à espessura desse vaso. A figura da direita aqui, a gente consegue ver a representação de como seria essa técnica. Então, ali as costuras, as suturas, elas estariam aqui nessas posições mostradas aqui nesses pontos, nessas 3 camadas do músculo. Certo? Então, o objetivo nosso aqui é modelar experimentalmente a resistência mecânica para diferentes arranjos, comparar estatisticamente a resistência mecânica dos diferentes arranjos. Para fazer isso, a gente vai usar modelos feitos de EVA, ou seja, com 3 camadas de EVA, fazer também um grupo de amostra de controle. Essa amostra de controle teriam as costuras coincidentes, então teria aquele deslocamento conforme a técnica ela propõe. A gente também vai fazer um ensaio de pressão interna nesses modelos e, por fim, fazer uma análise estatística por teste de hipótese. Certo. As 3 amostras que a gente utilizou foi centralizado, ou seja, todas as costuras centralizadas. O arranjo número 1 tem uma costura defasada, mas não o que é proposta pela técnica. O arranjo número 2 é exatamente o que a técnica propõe, que é aqui a parede aqui intermediária centralizada. A bancada de testes aqui que a gente utilizou, nesse item aqui número 2, a gente consegue ver que tem uma bolsa. Essa bolsa ela infla, e aí como a amostra está aqui circundando essa bolsa, ela também vai inflar e, consequentemente, vai chegar a um ponto, uma pressão que ela vai romper. Esse é o nosso objetivo aqui. Certo, o planejamento do experimento, basicamente a gente variou a intensidade de deslocamento dessas costuras, para analisar a resistência mecânica delas, e variou também o tipo de arranjo e a força de atrito. A força de atrito a gente usou um papel vegetal entre as camadas para a gente analisar justamente essa resistência mecânica relacionada a essa força de atrito entre as camadas. Depois a gente fez análise estatística, usou o critério de Chauvenet, teste quadrado, uma representação ali, comparação gráfica ali, com box plot, e por fim um teste de hipótese para 2 amostras. Aqui os resultados dos ensaios. Aqui o teste de quadrado, a gente desenvolveu todas essas ferramentas estatísticas no Octave. Certo? A análise gráfica aqui, box plot. Aqui a gente consegue analisar que, quando a gente, aqui no arranjo número 1, quando a gente deslocou essas costuras, a gente obteve uma maior pressão de ruptura dessas amostras.
com o arranjo número 2, que é justamente o que a técnica propõe, a gente também teve um aumento da pressão de ruptura conforme o aumento do deslocamento. Aqui na variação de arranjo, a gente teve a maior pressão de ruptura justamente no arranjo proposto pela técnica, certo? Variação da força de atrito, quando a gente colocou o papel vegetal, diminuiu a força de atrito entre as camadas, a gente teve uma diminuição da pressão de ruptura, certo? E por fim, a gente fez o teste de hipóteses com um nível de significância de 5%, a hipótese nula, o que a gente utilizou foi que a diferença, quer dizer, as médias populacionais das amostras são iguais, e que a hipótese alternativa, a média das populacionais das amostras, são diferentes. Então, a gente fez 4 testes desse tipo, envolvendo ali deslocamento, o tipo de arranjo e o atrito, e a gente teve sucesso em todos eles, ou seja, rejeitou a hipótese nula de que as amostras possuem uma pressão de ruptura iguais. E a conclusão que a gente tira disso é que tanto a intensidade quanto a posição das suturas interferem na resistência mecânica do arranjo trilaminar. Estatisticamente, o arranjo proposto pelo cirurgião teve uma resistência mecânica superior ao arranjo centralizado, e a gente conseguiu relacionar isso à explicação lá de que teve menor reincidência de hérnia nos casos dos pacientes depois de utilizar essa técnica, certo? Aqui as referências, agradecimentos a toda a equipe PET, meu orientador, a UFG, o MC, o MEC e o contato do PET, para quem precisar. Obrigado.